O Brasil está a cada dia cavando a sua própria cova. E eu vou trazer nesse vídeo alguns pontos que comprovam isso. Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro. Nesse canal falamos sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, se inscreve no canal e ativa os sininhos para receber vídeos novos sempre que a gente postar alguma coisa por aqui. Pessoal, recentemente a gente teve uma votação do cupom e eles decidiram manter a taxa de juros em 10,5%, que é o que a gente já tinha antes. Pensando nessa decisão, a gente pode começar a imaginar que ela talvez tenha sido a decisão mais correta devido ao cenário atual que a gente tem hoje, já que principalmente o governo ele não atingiu as expectativas e metas que o Banco Central tinha colocado para a economia. Então, talvez o caminho mais lógico seria de fato manter a taxa de juros da forma que ela estava já sendo praticado. E realmente faz sentido, só que com isso, pessoal, a gente começa a gerar outros problemas. Já que uma taxa de juros de 10,5% ao ano significa que a pessoa que está ali, que tem uma empresa que precisa tomar empréstimo, e essa taxa, pessoal, ela representa literalmente o que ele vai ter de juros para pagar assim que ele tomar um empréstimo. E aí, no caso, quando ele precisa desse crédito, ele simplesmente não vai conseguir vencer os juros, ou seja, a operação que ele tem do negócio dele não é o suficiente para ele pagar as parcelas que ele deve de acordo com o financiamento que ele pegou. E assim, pessoal, todas as empresas elas precisam desses empréstimos, elas precisam desse crédito para que elas possam continuar crescendo e tendo uma operação saudável. Sem esse crédito, as empresas não conseguem evoluir, crescer, expandir os seus negócios, contratar mais funcionários, ou seja, realmente fazer a máquina girar. E considerando que a nossa indústria nacional já tem vários problemas, pessoal, mas esse se torna um percalço praticamente intransponível para os empresários. Outra coisa muito comum que a gente acaba vendo com essa taxa de juros mais alta são todas as situações que as grandes varejistas têm também. Então a gente viu nos últimos anos que grande parte delas está em crise. A Casas Bahia está em crise, Ponto Frio está em crise, Americanas eu não preciso nem dizer, Magazine Luiza também não vem apresentando bons números, então a situação ela está de forma generalizada ruim, principalmente porque também os consumidores, esses varejistas, ele precisa dessa condição de crédito, de juros menor. Então fica nítido que com essa taxa de juros, o empresário brasileiro ele fica pressionado. E aquele pequeno empreendedor, ou até médio empreendedor, ele tá ainda mais lascado, porque ele não tem crédito, ele não consegue de fato construir o negócio dele com base em empréstimos, já que os juros é tão alto que ele não consegue pagar. Fora que, além desses juros que ele tem que pagar no empréstimo, ele ainda tem toda a carga tributária que é cobrada em cima do seu negócio. Então assim, pessoal, a taxa Selic reduz a oferta de crédito para todos os bancos. E isso acaba gerando também um impacto nos consumidores. Só para vocês terem noção de um exemplo, lá nos anos 90, o país tinha um cenário de hiperinflação no início da década dos anos 90. Basicamente, as pessoas só sobreviviam naquele cenário econômico, porque basicamente você não conseguia comprar nada a prazo, você não parcelava as suas compras. Imagina o seguinte cenário, o vendedor te vende uma televisão a R$ 15 e no fim do parcelamento ela estava custando R$ 5.000. Então se você estivesse pagando uma parcela mensal de acordo com o valor inicial, no final, o preço do produto não justificaria a empresa vender o produto, já que ela teve um prejuízo gigantesco. E com a redução da hiperinflação, principalmente com o advento do real, o Brasil na época, pessoal, só para vocês terem noção, se tornou o país que mais consumiu televisores no mundo, já que as pessoas conseguiram parcelar a compra dos seus televisores. E aí para pensar o quanto isso gera de emprego, de giro de capital também dentro do país. Já que com o controle financeiro e fiscal do país, nós melhoramos a qualidade de vida das pessoas. As pessoas conseguem comprar seus imóveis, seus eletrodomésticos, seus automóveis, já que os juros cobrados nessas parcelas e a inflação estavam controladas. E o que a gente está vendo agora é o início de um processo contrário a esse que a gente viveu nos anos 90, com redução massiva na oferta de crédito e com os varejistas enforcados também. E aí a gente acaba chegando na seguinte conclusão: o culpado disso tudo, então, é o Banco Central, que pode controlar a taxa de juros no país? Mas calma, pessoal, não é bem assim, já que o Banco Central ele estabeleceu algumas metas para que o governo federal cumpra e assim ele consegue fazer o trabalho dele de redução da taxa de juros. Porém, o governo federal não está batendo essas metas. Pelo contrário, ele está piorando o cenário econômico do nosso país. Para vocês terem uma ideia, em abril desse ano, o atual ministro da Fazenda do Brasil, o Haddad, anunciou uma mudança na projeção fiscal do nosso país, que virou de déficit zero para 2025, ao invés do superávit de 0,5%, que era a previsão anterior. Ou seja, a expectativa antes era de superávit com controle de gastos e a máquina estatal desinchando. Agora já se coloca um 0 a 0. E muito provavelmente, na verdade, a gente vai ter um déficit. Então a reflexão que fica é a seguinte: como que o Banco Central ele vai reduzir a taxa de juros se o governo está gastando mais do que ele arrecada? E se ele fizer de forma forçada essa redução da taxa de juros, mesmo o governo gastando mais, certamente a médio prazo teremos um cenário de hiperinflação. E assim, pessoal, atualmente o Banco Central ele é presidido pelo Roberto Campos Neto,
que foi eleito ainda no governo Bolsonaro, mas o mandato dele se encerra agora no final do ano. E muito provavelmente alguém ligado ao Lula vai estar entrando aí e assumindo o Banco Central. Isso acaba sendo ainda mais perigoso, já que o governo vai ter um controle também do Banco Central, não tendo mais a independência que tinham anteriormente. E o problema está justamente porque o governo, além de querer gastar mais, tem como meta aumentar o número de impostos, ou seja, aumentar a arrecadação. Já não basta quase os 30% de impostos que pagamos todos os anos, o governo ainda quer tirar mais do brasileiro. E o pior de tudo é que isso acaba se tornando uma briga política, já que o Lula coloca essa culpa da taxa de juros não ser diminuída no Banco Central e principalmente no Roberto Campos Neto. Já que, como qualquer político, ele sempre quer colocar a culpa em alguém, ele nunca fala que ele é o culpado. Os políticos gostam de falar que são solucionadores de problemas, nunca aquele que traz o problema. E a gente sabe muito bem que eles são os que verdadeiramente trazem os problemas para o país. O próprio Cupom já emitiu um recado falando o que está acontecendo e por que ele não baixou a taxa de juros. Eu até anotei aqui para trazer para vocês exatamente quais foram as falas deles. Em nota, então, ele falou basicamente o seguinte: a conjuntura atual já sinaliza um processo desinflacionário mais lento e indica a ampliação da desencoragem das expectativas da inflação em meio a um cenário global desafiador. Então, pessoal, o Banco Central ele sabe que o cenário macroeconômico no mundo atual não está simples. O próprio Fed, que é o Banco Central americano, também não está baixando a taxa de juros porque a inflação não está batendo a expectativa que eles tinham, né? Ela ainda continua alta. Então, esse cenário também turbulento ao redor do mundo com guerras acabam pressionando o Banco Central a manter a taxa de juros um pouco mais alta. Mas assim, pessoal, se a taxa de juros se manter nesse patamar por mais tempo, isso pode significar uma recessão no nosso país. Já não estamos vendo números muito bons em relação ao desenvolvimento de novos empregos, empresas crescendo e até mesmo alguns escândalos que já estão acontecendo. Então todo esse cenário ele acaba afetando o nosso país, sendo possivelmente um dos precursores para uma grande crise que está por vir. Para que essa bomba não exploda, o governo ele precisa tomar as rédeas disso, decidir o que vai fazer de forma inteligente para que o Banco Central possa aí sim ir diminuindo a taxa de juros. Algo que eu até já trouxe no outro vídeo, se a gente pega, por exemplo, o ranking das piores moedas que elas tiveram desvalorização nesse ano, o Brasil está na 5ª posição. Nossa moeda está com 11,4% de desvalorização, empatando com países como a Argentina, que vinha sofrendo crise ao longo dos últimos anos. Inclusive, pessoal, se vocês querem que eu faça um vídeo sobre como a Argentina está superando a crise, diminuindo a inflação e melhorando o ambiente econômico do país, deixa aí nos comentários. Mas, voltando para o Brasil, a gente pensa, com esse cenário, será que ainda vale a pena investir no Brasil? Será que a gente tem alguma oportunidade? E assim, pessoal, é importante entender que o Brasil ele é sim uma grande economia, é um país pujante com muito recurso natural. O nosso grande problema é justamente na condução da economia brasileira. E isso se reflete principalmente em como o Estado vai gerir o nosso dinheiro público. Por isso que nessas eleições municipais que a gente vai ter agora, é importante você avaliar os candidatos que você vai votar. Porque esses representantes eles vão ter o controle do que eles podem fazer no seu município principalmente. Um cenário de crise, de turbulência mundial, é sempre importante você manter a calma e estudar tudo que é possível ser feito nesse momento. No meu canal eu trouxe alguns vídeos sobre ETFs e criptomoedas que podem sim te ajudar nesse momento de crise brasileira. E para você que chegou no final do vídeo, deixa aí nos comentários se você está confiante ou temoroso em relação ao cenário do nosso país. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!